Olá, querido e querida, tudo bem com você? Professora Isadora Barreto aqui para dar continuidade à disciplina de empreendedorismo. Como muito bem vocês já sabem aí, provavelmente já viram aí o comunicado do Felipe Juan, tá bom? Meus queridos, a gente vai dar continuidade, tá? E para isso eu quero que você abra o caderno 1, lá na atividade 6, na página 20, tá bom? O livro do segundo ano do ensino médio. E deixei aqui duas redes sociais, tanto o Instagram do @peripatéticossa, como também o Instagram do @isacante. O Isacante é o meu Instagram pessoal e o @peripatéticossa é um projeto que eu iniciei agora, onde eu coloco dicas, tá, de estudo, tanto voltadas para filosofia como para sociologia, focadas para você acertar questões nos vestibulares. Então, tá interessado? Finalizou a aula, corre lá e segue, tá bom? Querido, é o seguinte, análise SWOT é o tema que a gente vai trabalhar hoje. E para falar sobre análise SWOT, é importante a gente entender o que é ela, né, e como é que ela surgiu. Mas, principalmente, de imediato, eu já te digo o seguinte, esse momento de pandemia é um momento em que a análise SWOT é muito indicada. Você vai entender por quê. É uma técnica que permite avaliar um empreendimento. Mas veja só, a análise SWOT, ela tanto permite você analisar um empreendimento, como também um ambiente, uma área específica, né? Sei lá, talvez a tua vida de estudante. Sabia que dá para você colocar aí a análise SWOT? Vou te explicar como você faz isso. Nós temos aqui o entendimento de que essa análise SWOT, essa ferramenta, ela foi criada em 1966 pelo americano Albert Humphrey, tá? E o SWOT, cada um tem um significado, né? Cada letra dessa é a sigla inicial de uma palavra. Que palavra em português? Forças, o S aqui é forças, o F, né? O W, aliás, seria as fraquezas, o O seria oportunidades e o T são as ameaças, tá? Então, o SWOT, nada mais do que significa essas palavras aqui, esses pontos, esses fatores que são analisados, seja no empreendimento ou seja em uma área ou um ambiente que a gente queira analisar. Para a gente implementar essa ferramenta, e você vai ver ao longo das outras aulas que a gente ainda vai falar sobre isso, só que em outros contextos, vocês vão aqui me acompanhar na estratégia que eu criei de ter aqui como exemplo, ok? Só um exemplo, uma empresa, tá? Fictícia, uma empresa chamada ArtSebTop. Isso, ArtSebTop é a empresa que eu acabei de criar, que eu e você vamos analisar, porque a gente vai aqui administrar elas. Então vamos lá. E qual é o ambiente que essa empresa, tá, fictícia aqui que eu criei para título de exemplo, ela está implementada? Em qual área ela está? Eu escolhi, né, implementá-la, criá-la dentro do Marketplace. E o que é o Marketplace? O Marketplace é um novo sistema, tá, que está dominando o comércio dentro da internet, no âmbito virtual, ok? Que nada mais é do que eu unir oferta e demanda. Tu quer exemplos aí de Marketplace? Amazon, iFood, Tô no Lucro, Uber, a 99 também entra aqui, certo? Get Ninjas, o Facebook, que é uma rede social, mas tem lá uma abazinha lá de Marketplace, onde as pessoas vendem o carro, a moto, o fogão, ou seja, ofertam e alguém que tem aí interesse vai lá e compra, né? Ou faz a negociação. A Americanas também entra aí no âmbito do Marketplace, né? Ela tem o seu estoque, ela é uma loja virtual, tá? Mas ela também tem aí outros vendedores. Mercado Livre também está no âmbito do Marketplace. Então, você já entendeu como é que funciona isso aqui. Digamos que esta empresa que eu criei, a ArtSebTop, que eu e você vamos administrar, ela está dentro do Marketplace. Se ela está dentro do Marketplace, a gente consegue entender que existe um âmbito em que eu preciso analisar os pontos positivos, os pontos, né, que devem ser melhorados, e aí entra tanto as fraquezas como as oportunidades,
como também as forças e as ameaças. Então vamos fazer análise disso junto para a gente entender melhor como é que funciona? Digamos que eu estou lá, criei essa empresa dentro desse meio de comércio aqui, chamado Marketplace, e eu comecei agora essa empresa, uma empresa já existe há um bom tempo. Só que a pandemia pegou todo mundo de surpresa, e aí a gente teve uma queda na venda, né? Ou a gente teve uma queda no pagamento, dos nossos clientes. Então, o que eu preciso analisar para que eu tenha uma atitude? Eu preciso analisar as forças e as fraquezas, tá? SW são os dois primeiros, força e fraqueza. A força, pessoal, seria aquilo que eu tenho, tá? Que me destaca. São fatores internos, são coisas que eu tenho domínio, que eu, a partir da minha gestão, eu posso mudar, eu posso melhorar. Então, pensa comigo o seguinte, as forças são fatores internos. Então, aqui pode ser, por exemplo, a qualidade do meu produto. Qualidade do meu produto. Eu posso melhorar a qualidade do meu produto? Claro que eu posso. O que eu estou vendendo? Né? Claro que eu posso. Não é o produto que eu criei? Qualidade do meu produto. Esse é um ponto. É forte? Isso. Né? Como é que está a qualidade do meu produto? É forte? A gestão. A gestão da minha empresa. Tá bacana? Tá tendo aquela expertise, né? Tô conseguindo lidar bem, por exemplo, com a minha equipe? Isso aí é um ponto positivo, é uma força, é algo que me destaca diante aí da concorrência nesse mercado. Por exemplo, aqui em Imperatriz nós temos, tá? Tô gravando essa aula de Imperatriz Maranhão. Nós temos ali na na Rua João Lisboa, uma série de lojas de ótica, né? Você já deve ter visto. E aí o que destaca uma determinada loja? Será que é só o marketing ou é o produto também? Será se é o atendimento? Será se, por exemplo, ela tem algo diferente, algo especial que faz com que as pessoas voltem a comprar o óculos ali? Ok? Então, qual é a força? O que tem no meu empreendimento? O que tem, por exemplo, na minha vida enquanto estudante que eu me destaco? O que me permite, por exemplo, se destacar? Qual é a área, por exemplo? Qual é a força? Ok? Deu para entender, né? Fraquezas. Fraquezas também são fatores internos, tá bom? Ou seja, são coisas que eu posso mudar. Quais são as fraquezas? Será se eu preciso melhorar, por exemplo, a minha leitura enquanto estudante? Mas se a gente voltar para a vida de um empreendimento, tá? De uma empresa. Será se a fraqueza seria, por exemplo, o ambiente em que está a minha empresa? A estrutura física não é atraente para o cliente? E aí, o que você acha? Fraqueza, então entra aqui, tá bom? E a oportunidade? A oportunidade e a ameaças, tá? Tanto as oportunidades como ameaças são fatores externos, ou seja, são fatores que não dependem de você, não depende da sua gestão. Quer um exemplo bom que dá certinho com isso aqui? Pandemia. Infelizmente a pandemia não depende da gente para acabar, certo? Depende muito de nós para poder diminuir aí, né, o nível de casos, por exemplo, se a gente se cuidar, se lavar as mãos, se colocar a máscara, tá? Mas ainda assim ela sofre, ela provoca, aliás, um impacto na empresa, na sua empresa, na nossa empresa aqui, por exemplo, do ArtSeb Top, que eu acabei de criar dentro dessa ideia do Marketplace, tá bom? Então vejamos aqui, as oportunidades que eu tenho diante dessa situação. Quais são as oportunidades? Poxa, os clientes deixaram de visitar a minha loja, mas eu posso criar, por exemplo, como é Marketplace, já está na internet, mas além da internet eu também tenho uma estrutura física. Vou continuar na internet, Marketplace, já estou aqui, já tenho o meu aplicativo, ou eu tenho canais de comunicação. Então a oportunidade é melhorar esses canais de comunicação para que meu cliente ele continue adquirindo o meu produto, ou ele continue aí pagando aquilo que eu ofereço, ok? Então a gente observa o cenário, não podemos modificar o cenário, mas a gente tem que pensar, analisar qual é a oportunidade, o que eu posso ganhar com isso. Quer um exemplo? Venda de máscara, né?
não posso alterar isso aqui na minha empresa. Minha empresa aqui não vende máscara, mas teve pessoas que viram uma oportunidade de negócio, vender máscara. Enquanto alguns estavam lá em casa, na sua casa, se prevenindo, se cuidando, né? Ou fechando os seus negócios, teve alguém que disse: poxa, vou vender máscara. E aliás, além de vender o que eu já vendo, vou vender também máscara. Oportunidade, tá? Diante de um cenário que é externo, diante de um fator que é externo, que eu não posso mudar. Ameaças. O que são as ameaças? As ameaças, como a gente poderia ver aqui, né? Como a gente pode ver aqui, é o coronavírus aqui, tá? A oportunidade seria aquilo que eu posso aproveitar diante desse cenário, mas esse cenário é um cenário, por exemplo, coronavírus de ameaça. Porque veja só, será se eu tenho uma saúde financeira na minha empresa? E aí veio essa pandemia, e o que acontece? Ela promove aqui uma quebra de venda, né? Então a intensidade de venda diminui. Tá bom? Eu quero que você imagine qualquer tipo de produto aí, tá? Então deixei aberto, nem especifiquei um produto X, nem Y, só para você conseguir visualizar. E com as atividades lá dispostas na página 20 e diante, você vai conseguir visualizar isso. Imagine uma empresa, tá? Essa aqui foi a empresa que eu imaginei para a gente poder analisar. Ameaças, então, também pode ser, sabe o quê? O fluxo de pessoas. É uma ameaça, devido ao coronavírus, diminuiu o fluxo de pessoas na rua. Se diminuiu, não tem muita gente visitando a minha loja, até porque não pode, né? Claro que isso está mudando com o tempo, né? Mas de forma geral diminuiu. O que acontece? A ameaça também pode ser um fator natural. Chuva, sabe, Imperatriz, sempre tem aquele período no início do ano que é chuva, aí alaga tudo, né? E tem algumas ruas de Imperatriz que ficam intrafegáveis. Então diminui o fluxo de pessoas. Isso é uma ameaça, e é uma ameaça natural. É um fator externo, eu não posso modificar. Eu tenho certeza que ficou claro, e se não tiver ficado claro, entre em contato comigo pela Agenda Edu, tá? Ou até mesmo pelo Instagram. Até mais, guerreiros! E a gente se encontra na próxima aula.